meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso compromisso prazeroso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje está baseado no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 19, versículo 16. E temos como título: Ele foi entregue por nós, o peso do nosso pecado sobre o Cordeiro. Nesse devocional profundo, eu, pastor José Carlos Carvalho, ministro sobre o momento em que Jesus foi entregue para ser crucificado. Baseado em João 19,16. É uma mensagem impactante sobre o sacrifício de Cristo, o cumprimento do bode expiatório e a transferência dos nossos pecados para o Salvador. Descubra o verdadeiro significado da cruz. Entenda como Jesus levou sobre si a nossa culpa e aprenda como viver na liberdade que Ele conquistou. Essa mensagem vai fortalecer a sua fé, vai gerar arrependimento e renovar a sua gratidão a Deus. Então eu te convido a assistir até o final e permitir que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Existe uma cena nas Escrituras que devia nos fazer parar, silenciar e sentir o peso da eternidade. Um homem inocente, ferido, exausto, rejeitado, sendo entregue à morte. Não por seus próprios crimes, mas pelos nossos. Naquele momento não era apenas um julgamento injusto. Era o cumprimento de um plano eterno. Cada passo de Jesus em direção ao Calvário carregava algo invisível aos olhos humanos: o peso do nosso pecado. Hoje, ao contemplarmos essa cena, somos convidados não apenas a observar, mas a responder. João 19 nos faz refletir sobre isso. Amados irmãos, o texto nos conduz a um dos momentos mais solenes da história da redenção. Diz: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Jesus não chegou à cruz por acaso. Ele foi conduzido, entregue, submetido. E tudo isso fazia parte do propósito soberano de Deus, o Pai. Vemos aqui um Salvador exausto, mas determinado. Nosso Senhor passou a noite em agonia, foi humilhado, rejeitado, interrogado, transferido de um tribunal para o outro, de Caifás a Pilatos, de Pilatos a Herodes e novamente a Pilatos. Sem descanso, sem alívio, sem defesa. Humanamente falando, ele estava esgotado, mas espiritualmente ele estava firme. Cada passo em direção à cruz era um passo de amor por nós. Oh, que cena comovente! Um Salvador ferido, carregando não apenas uma cruz de madeira, mas o peso da culpa da humanidade. Vimos aí o cumprimento do bode expiatório, né? Ao contemplarmos essa cena, somos levados ao Antigo Testamento, ao ritual do bode expiatório. Lá o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o animal e confessava os pecados do povo. Aquele bode, então, levava sobre si as transgressões e era enviado para o deserto, removendo simbolicamente a culpa da nação. Agora vemos algo infinitamente maior. Jesus é o verdadeiro e perfeito bode da expiação. Não simbolicamente, mas realmente. Não temporariamente, mas eternamente. Como está escrito, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós,
E ainda mais, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Na cruz, Deus colocou em seu Filho, sobre seu Filho, todo o nosso pecado. Vemos aí o peso invisível da cruz. Muitos olham para a cruz e veem apenas o sofrimento físico, mas havia um peso muito maior ali. Não era apenas a madeira, não eram apenas os cravos, não era apenas a coroa de espinho. Era o pecado, o meu pecado, o seu pecado, os pecados do mundo inteiro. Cristo carregou um fardo mais pesado do que a própria cruz. A culpa de toda a humanidade. E aí vem a pergunta mais importante. Diante dessa verdade surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Ele carregou o seu pecado? A resposta não está em sentimentos, mas numa decisão espiritual. Você já confessou seus pecados? Já reconheceu sua culpa diante de Deus? Já colocou sua fé em Jesus como seu Salvador? Se sim, então há uma gloriosa verdade. Seu pecado não está mais sobre você. Ele foi transferido, removido, levado para longe definitivamente. Vemos aí uma salvação que produz adoração. Essa verdade não pode ser apenas compreendida, ela precisa ser celebrada. Não permita que essa cena se torne comum. Não deixe que a cruz perca o seu impacto no seu coração. Olhe para Cristo sendo entregue e adore. Olhe para o Cordeiro carregando sua culpa e se renda. Olhe para o Redentor sendo esmagado e viva para Ele. Hoje, diante dessa palavra, relembre o preço da sua redenção. Confesse seus pecados com sinceridade. Descanse na obra completa de Cristo. Rejeite toda a culpa que Cristo já levou e viva uma vida de gratidão e santidade. Eu convido você para orar. Ore mais ou menos assim, mas que seja uma oração do fundo do seu coração e não apenas uma repetição do que eu vou dizer. Mas diga mais ou menos isso. Senhor Deus, ao contemplar o teu Filho sendo entregue à cruz, o meu coração se curva em reverência. Obrigado porque Ele carregou os nossos pecados completamente, plenamente, eternamente. Perdoa-me quando trato essa verdade com indiferença. Dai-me um coração quebrantado, sensível e cheio de gratidão. E ensina-me a viver como quem foi liberto. E que nunca eu esqueça o preço que foi pago por minha, pela nossa redenção. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te fez bem, não guarde ele para si. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de deixar sua curtida, de fazer seu comentário. Ative aí os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu, corra, inscreva-se no nosso canal. E eu te convido para amanhã estarmos juntos mais uma vez, para desfrutarmos de comunhão, de meditação, de reflexão, para recebermos mais uma porção da palavra de Deus. A minha oração é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Tenha um dia maravilhoso, descanse, aproveite e viva como filho de Deus, liberto, perdoado, como um vencedor. Deus te abençoe grandemente. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.